Faltam aproximadamente 45 dias para o meu aniversário de 30 anos. E eu tava um pouco desanimada, assim, com o fitness, com esse estilo de vida, né, que eu acabei aderindo pra minha vida. E eu não sou uma pessoa que pratica o aeróbico todos os dias, apesar de ser muito bom que seja todos os dias. Não é obrigado que seja todos os dias, mas é muito bom que seja, né? E eu tenho dois objetivos principais com esse desafio que eu criei para mim mesma e estabelecendo um compromisso público, né? Pode não ter muitas pessoas assistindo isso, mas tem eu, né? E é um compromisso comigo mesma. Então, o que é que eu quero com esse desafio? Eu quero que minha adesão a essa prática seja maior, que eu pratique isso todos os dias, mesmo que por pouco tempo, que eu pratique todos os dias para me manter disciplinada, né? Que já pego o gancho o meu segundo objetivo com isso. O principal realmente é a disciplina, né? Que eu quero comigo mesma. E aproveitando que tem esse período de tempo até meu aniversário, eu uni o útil ao agradável. Então, serão 45 dias contando de ontem, no domingo. Hoje é segunda, dia 2 de março. E isso vai até o dia 15 de abril. E minha ideia, qual é a minha ideia? Eu quero fazer com que isso seja progressivo para não ser maçante, chato e que eu consiga realmente gostar de fazer isso sempre. Quais são as regras do desafio? Eu resolvi nomear o desafio como 45 dias de cardio progressivo. As duas regras principais que eu estipulei para esse desafio são que por pelo menos esse período eu corte besteira de doce, esse tipo de coisa, assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de doce, então para equilibrar mais as coisas, eu resolvi cortar esse tipo de coisa. E bolo, que é uma coisa que eu gosto muito e é difícil para mim controlar isso, esse gosto por bolo e por doce. Então, quando eu resolvo entrar no desafio, quando eu me desafio, eu consigo. Eu já passei 30 dias assim. E o foco agora são mais 15 dias, no caso, né? 45 dias. Até que eu consegui equilibrar mais isso no meu dia a dia, na minha rotina. A ideia não é privação nem nada do tipo, mas é equilibrar isso com o tempo. Então resolvi cortar por esse período de tempo. E a outra regra é que esse cardio seja todos os dias. E como ele é progressivo, eu dividi ele entre semanas. O aumento de tempo, a progressão de tempo será de 5 minutos por semana. Então, a primeira semana, que é essa, eu vou começar com uma base de 25 minutos por dia e vai aumentando progressivamente, né? Como eu falei, cada semana 5 minutos. Essa 25, a próxima 30, a outra 35. E a ideia é que na última semana ou nos últimos dias, como foi calculado, seja 1 hora. Minha meta é bater 1 hora de cardio por dia. Só que nesse desafio, né? Não, minha pretensão não é fazer 1 hora de cardio todos os dias depois que isso acabar. É só por esse desafio. Mas quem sabe, né? Sempre pode se mudar de ideia. E eu tenho algumas ideias de, vamos dizer, gamificar a coisa, né? Pra ficar interessante e mais aderível. Será que essa palavra existe? Aderível? Sei lá. Que eu tenho mais adesão. Claro, né? A ideia principal da coisa é progredir o tempo. Eu pensei em fazer uma semana sem repetir o tipo de cardio. Cada dia fazer um cardio diferente. Por exemplo, o de hoje foi focado em abdômen, todo em pé, sem muito impacto.
teve impacto, mas pouco. O de ontem foi dança, o cardio foi dança. No caso, acho que já tá sendo essa semana, né? Amanhã pode ser pular corda, próximo dia pode ser correr, caminhar, enfim, uma semana de cardio não repetido. Cada dia uma coisa diferente. Uma semana de cardio ao ar livre. Eu só vou poder fazer exercício ao ar livre. Não importa o que é que eu vou fazer, tem que ser ao ar livre. Uma semana completa. Uma semana fazendo exatamente o mesmo treino. O que eu pensei que é exatamente o mesmo treino, eu sei que uma coisa que é difícil de eu enjoar é caminhada. Eu fiz caminhada por 30 dias, 45 minutos todos os dias, que foi o que me deu um resultado enorme fisicamente, de resistência na musculação. E daí eu percebi que deu um resultado enorme, né? Eu não precisei me esforçar, assim, absurdamente na musculação, e com esse tipo de cardio, de aeróbico, de caminhada, deu muito resultado. Muito mesmo. Claramente é uma das coisas que eu espero que aconteça com esse desafio. Não estou só buscando disciplina e adesão a esse tipo de atividade. Porém, existem outros resultados esperados com esse desafio. Mais resistência, claro, né? Como eu já mencionei agora há pouco. Se espera que tenha mais resistência. Eu acredito que eu já tenho uma boa resistência, mas claro que sempre pode melhorar. Uma frequência cardíaca mais eficiente, né? Que para isso que serve o cardiorrespiratório. A gente melhora o coração, melhora a respiração, o pulmão. Um trabalho conjunto do nosso organismo. E um maior gasto calórico com menos esforço. Foi o que eu falei antes. Em 30 dias eu consegui reduzir 5 centímetros de abdômen. Eu perdi 5 centímetros de barriga. Então eu senti uma diferença enorme. Em relação a peso na balança, não foi uma diferença enorme, assim, gritante, mas visual, estético, foi muito bom. Então não precisa se matar fazendo exercício para emagrecer. E por fim, a capacidade de manter o movimento por 1 hora. Eu espero conseguir fazer o exercício por 1 hora. Claro que eu já faço esporadicamente por 1 hora, mas isso por, vamos dizer, uma semana ou nos últimos 3 dias que eu faça isso por 1 hora e não seja chato, que eu faça com prazer. E no meio disso, talvez encontrar uma coisa que eu goste muito de fazer e faça por muito tempo. Esse é o objetivo, né, da adesão à atividade física. Então, vamos dizer que eu me afeiçoe mais pela dança. Então, eu posso fazer muito mais dança como aeróbico do que corrida, talvez. Quem sabe? Esses são os objetivos do desafio. E registrar isso aqui durante 45 dias, postar um vídeo semanal para manter isso documentado como um diário, vamos dizer assim, para não desistir, né? O desafio passado eu documentei em forma de texto, mas dessa vez eu quero documentar em vídeo e ser postado no YouTube. Então, meu compromisso comigo mesma e um compromisso público que eu tô assinando aqui. Seguimos durante a semana, durante essa primeira semana, com 25 minutos diários de aeróbico. A semana vai ser de um cardio diferente por dia. Dia 2 do desafio do cardio progressivo. Hoje eu vou fazer um HIIT
com abdômen todo em pé. Esse aqui, começando com 25 minutos essa semana e progressivamente aumentando 5 minutos por semana de tempo de carga. Dia 3. Dia 4. Fazer uma caminhada hoje. Bem desanimada, bem cansada, mas seguimos o desafio.